Graça e paz, amados irmãos. Eu os convido a abrir a Escritura no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler os versículos do 2º até o 7º. 1 Reis 17, do 2º ao 7º. Diz a Escritura: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Oremos. Bendito Deus, eis que lemos a Sagrada Escritura, e temos por certo, e o Teu Espírito assim fala ao nosso coração, que ela é a Tua palavra. Sendo a Tua palavra, ela tem autoridade sobre a nossa vida. E nós lhe suplicamos, Senhor, a Tua intervenção, a Tua ajuda, para que não somente a compreendamos, mas também a obedeçamos, a coloquemos em prática em nossas vidas. Porque se não o fizermos, ela continuará sendo a Tua palavra, mas nós sofreremos dano. Pedimos, Senhor Deus, que seja o Teu desejo para com esta igreja, nos converter, nos edificar, e por isso fala o nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu pensei que já tinha acabado o carnaval, mas vindo para cá, quase me atraso pelo movimento que ainda há dos blocos pós-carnavalescos, né? Há uma bagunça terrível nas ruas. Às vezes, quando a gente vê situações como essa, em que há todo tipo de desordem, de promiscuidade, de malícia ocorrendo, a gente às vezes pensa como aqueles discípulos de Jesus: Senhor, faz cair um raio na cabeça desse povo, né? Mas, lógico, me tira daqui primeiro, né? Me tira daqui primeiro, para que esse raio não respingue sobre mim, né? Essa é uma maneira que, querendo ou não, né? Sendo pecado ou não, a gente acaba às vezes pensando. Uma outra maneira de encarar isso, supostamente mais piedosa, é orar para que Deus abençoe com conforto, com saúde, com prosperidade, pessoas que são abertamente inimigas da cruz de Cristo, né? A gente não hesita muitas vezes em pedir ao Senhor que dê aquele conforto, aquela tranquilidade, quando em muitos desses casos Deus claramente está mandando a tribulação, quem sabe para amolecer ou para converter o coração daquela pessoa. Qualquer uma dessas duas hipóteses, a gente está errado. A gente viu na semana passada o primeiro versículo deste capítulo, onde se inicia na Bíblia a história do profeta Elias, e nós vimos que ele fez uma oração bastante surpreendente. Ele pediu ao Senhor que mandasse seca e, portanto, fome, portanto, desconforto, portanto, sofrimento ao seu próprio povo.
porque o seu povo tinha se afastado do caminho do Senhor. Ele, diferente de nós, na maioria das situações, que vai pensar em primeiro lugar no conforto, no bem-estar, na saúde do ser humano, não que Elias tenha desprezado isso, mas ele colocou como algo muito mais importante a glória e a honra do nome de Deus. E por isso ele fez essa oração. O contexto nos diz que o rei Acabe tinha trocado a adoração a Yahvé dos exércitos, o único Deus vivo e verdadeiro, pela adoração a um falso ídolo chamado Baal, que era considerado o Deus da chuva, que era considerado o Deus da fertilidade, da prosperidade. E, portanto, Elias, no seu coração, entendeu que se Deus segurasse a chuva e só deixasse a chuva cair mediante a sua palavra, estaria mais do que provado quem realmente é o Deus da chuva. E Deus ouviu a oração de Elias, não porque viu algo diferente em Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e aos mesmos sentimentos, mas ele orou com instância e o Senhor ouviu a sua oração. Elias tinha plena convicção de que estava perante a face de Deus. Isso fez com que ele saísse da rústica cidade de Tisbe, em Gileade, um lugar ermo, um lugar montanhoso, um lugar silvestre, e ele rumou a Samaria, a capital do seu país, para anunciar ao perverso rei Acabe, o adorador de Baal, o resultado daquilo que ele havia suplicado diante de Deus, que não choveria nem cairia sequer orvalho até que a palavra do Senhor ordenasse. Partindo desta terrível introdução, essa terrível profecia anunciada por Elias, vamos considerar o ódio que isso instigou no coração dos seus inimigos, daquele rei perverso e assassino, e o risco de vida que, evidentemente, ele corria. Vamos considerar também as inúmeras dificuldades que ele próprio estava sujeito a partir daquele momento, pelo fato de que não choveria mais, ou seja, ele também estava sujeito aos efeitos da seca. Mas é nesse contexto que nós veremos nesta noite. E eu convido os irmãos a verem comigo, na maneira como Deus cuida do seu servo, na maneira como Deus preserva a vida de Elias, como também Deus opera a sua bendita providência a todos os seus servos no tempo do juízo e da disciplina. Será que ele manda um raio e tira a gente primeiro? Será que ele abençoa a todos apenas para não nos fazer mal? Ou será que nós veremos a providência de Deus agindo de formas surpreendentes? Eu creio que veremos isto. Primeiramente, o versículo 2 diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. A primeira característica que eu posso ver da providência de Deus nesse texto é algo que a gente possivelmente não observe numa primeira olhada no texto, numa primeira leitura, mas é que Deus, ele faz algo que para Acabe e para o povo de Israel apenas agravava a situação. Ele retira o seu servo, ele retira o seu profeta do meio dos réprobos, do meio daqueles que são objetos da sua ira e do seu castigo. Ele retira o seu profeta do meio deles. Num primeiro momento a gente pensa, bom, ele está tirando Elias dali para protegê-lo, para mantê-lo a salvo, para salvá-lo. E é até lógico pensar assim, porque se Elias fosse guiado pelo seu próprio bom senso, provavelmente ele
próprio fugiria, se esconderia em alguma caverna, como todos os outros profetas fizeram, os que sobreviveram pelo menos, ou talvez ele fosse tomado de uma coragem insana de enfrentar o rei, de ficar ali molestando a corte de Jezabel e de Acabe. Mas a palavra, o versículo não nos diz que foi o seu bom senso ou que tenha sido uma conclusão subjetiva, mas que a palavra objetiva do Senhor o mandou, o ordenou se retirar dali. E a palavra retira-te, traduzida mais ao pé da letra, significa não apenas se esconder, mas se apartar, se afastar, ir para longe. Entendendo que o próprio local escolhido por Deus era a fronteira do Jordão, uma certa torrente, que é uma espécie de riacho, que dura por certas épocas do ano, mas em outras épocas cessa, né? Talvez por degelo ou por algumas chuvas ocorrendo no cume das montanhas, forma-se aquele curso de água, mas ela não dura o ano inteiro. Então, nessa torrente, que ficava do outro lado do Jordão, portanto, fora dos limites de Israel, nós vemos então Deus mandando a Elias se apartar, e entendemos que Deus não apenas estava querendo proteger o profeta. Há algo mais emblemático aqui, algo mais significativo aqui. O que Deus estava fazendo, além de proteger Elias, era retirando a sua palavra, era retirando a palavra profética, era retirando a sua graça do meio da nação que ele queria disciplinar. Vejam como isto é profundo, como isso é significativo. Deus manda Elias para fora dos limites de Israel. Deus manda que ele se aparte, que ele vá para longe. Essas palavras são fortes, querem dizer claramente que durante o tempo da disciplina, Acabe não ouviria a voz de Deus o aconselhando. O seu único profeta que ainda estava ativo, que ainda tinha coragem, ousadia de encarar Acabe e Jezabel, estava sendo agora retirado, apartado pelo próprio Deus para longe. Então, tanto para a sua proteção, como para cumprir os seus desígnios com relação à justiça e disciplina, no tempo do juízo, a providência de Deus afasta os seus profetas, afasta os seus servos do meio deste juízo. O primeiro capítulo da Epístola aos Romanos é um capítulo que a gente tem estudado muito na escola bíblica dominical. Nos fala que por terem trocado a verdade de Deus pela glória da criação, por coisas, imagens feitas semelhança das coisas que foram criadas, Deus entregou o homem a si mesmo. Deus entregou o homem à sua própria mentalidade. Deus entregou o homem à sua própria vontade corrompida e inclinada ao pecado. E este é o pior castigo que Deus pode infligir à humanidade: é entregar o homem a si mesmo. É calar a sua voz profética. É deixar o homem sem direção, apenas à mercê dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos e da própria inclinação do seu coração. Deus estava exatamente fazendo isso com Acabe e Jezabel, na mesma medida em que protegia Elias daquela situação. Em segundo lugar, se observarmos, então agora a partir do versículo 4, veremos o seguinte: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois foi,
e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Agora nós vemos algo por demais maravilhoso. A providência que Deus dirige ao seu servo no tempo do juízo é o seu sustento. É o sustento ao seu servo em obediência. Veja, primeiramente, Deus lhe anuncia: você beberá da torrente. Deus não estava mandando Elias para um lugar onde ele não encontrasse provisão. A começar da mais importante, que é a água, que é a hidratação. A gente consegue ficar um período mais longo sem comida, mas sem água nós não conseguimos nem mesmo uma semana. Deus ordenou que ele fosse para um lugar onde havia um manancial. Elias, eu vou te sustentar naquele lugar. Vá para aquele lugar que eu estou te ordenando. Ali você terá a água da torrente para beber. Deus mostra o seu cuidado com as circunstâncias que ele mesmo planejou, que ele mesmo colocou, que ele mesmo estabeleceu para sustentar o seu servo. O que nos mostra claramente que em períodos de inflexão na nossa vida, nós podemos até mesmo ficar ansiosos, podemos duvidar, podemos cogitar do futuro, o que será de mim se eu seguir por este caminho, sendo este caminho resposta de oração, sendo este caminho a vontade de Deus para a minha vida. Será que eu passarei por fome? Será que eu passarei sede? Será que eu vou conseguir criar os meus filhos? Será que eu vou conseguir cuidar da minha saúde? Quantas e quantas questões. Isso não faz parte apenas da vida de um pastor ou de um missionário. Mas nós devemos nos lembrar que todos nós, cristãos, somos comissionados por Jesus Cristo. E vez ou outra, ele poderá nos indicar um caminho, seja uma mudança de emprego, seja uma mudança de carreira, seja uma mudança de cidade. E naquilo, não somente naquilo, mas em todos os eventos da nossa vida, nós devemos sim procurar compreender qual é o propósito oculto de Deus para nós. Uma vez que nós não temos duas vidas, como muitas vezes esse ranço católico romano da nossa cultura nos faz entender. Eu sou crente aos domingos, dia de semana eu vivo minha vida secular. Não, eu sou crente todos os dias da semana, todas as horas do dia. E eu sirvo ao Senhor no meu trabalho, na minha escola, na minha família, na minha vizinhança. Então, uma mudança de trabalho, ela tem também um significado, um propósito oculto de Deus. Como Deus quer me usar neste novo trabalho? Como Deus quer guiar a minha vida de testemunho em palavras e obras para com o meu próximo, nessa nova cidade que eu vou morar? E ao pensar dessa maneira, podemos ter firme convicção de que o mesmo Deus que tem cuidado até mesmo dos pardais, que não ajuntam em celeiros, até mesmo dos lírios do campo, que não tecem e nem fiam, no entanto, se veste muito melhor do que Salomão em toda a sua glória, há de cuidar também da nossa provisão. E Deus, generosamente, carinhosamente, paternalmente, diz a Elias: vá para onde eu estou te mandando e lá você terá uma torrente para beber todos os dias. Veja que o sustento de Deus não para somente num fato, numa circunstância que a gente pode até julgar assim, natural. O fato de existir uma torrente, um riacho, uma nascente. Mas Deus também ordena corvos que sustentem a Elias. Então aqui, se havia alguma dúvida de que Deus é quem estava sustentando, nós agora temos certeza. Porque Ele controla
o próprio instinto de animais irracionais. Ou seja, Deus tem o controle sobre a sua natureza. Também pela manhã, na escola bíblica dominical, faço aqui um parênteses para convidar você, que ainda não frequenta a escola bíblica, e disponha desse tempo na sua agenda para vir aos domingos pela manhã e ampliar, né, o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, para você ter um crescimento, né, na sua fé. Fechando aqui parênteses, nós estávamos vendo justamente hoje na nossa classe como Deus governa todas as leis que vigem, né, sobre a natureza. Desde a lei da gravidade até o ciclo da água na natureza, enfim, tudo Deus governa. Mas ele pode revogar essa lei quando ele quer. Jesus Cristo andou sobre as águas, ele foi assunto aos céus, ele curou leprosos, ele ressuscitou os mortos, enfim. Ele nasceu de forma virginal, não é verdade? Então, quando Deus assim o quer, ele pode romper com as leis que ele criou, né? Não arbitrariamente, mas mostrando nessas exceções que ele continua sendo o supremo soberano sobre todo o universo. E Deus faz exatamente isso, talvez para dar maior segurança, para dar maior conforto ao coração de Elias, de que ele podia governar a mente, as ações de seres inanimados ou de animais irracionais, como corvos. E, por sinal, eram inclusive animais imundos dentro das leis judaicas. Deus governando o instinto daqueles animais para que sustentassem Elias. Alguns podem, talvez, pensar, Elias podia ter sido sustentado por outros homens. Se a gente for aqui no capítulo 18 de Reis, versículo 4, nós vamos ver a história de um homem chamado Obadias, um homem temente a Deus, que escondeu 100 profetas, né, em 2 covas, de 50 em 50, e o sustentou com pão e água, durante o período em que Jezabel queria exterminar os profetas de Deus. Então, Deus não poderia ter usado homens para sustentar Elias? Certamente que sim. Mas vamos observar aqui que Deus teve um cuidado especial com Elias. Porque aqueles 100 profetas só comiam pão e água. Mas Deus ordenou aos corvos que levassem pão e carne, fora a água que ele já tinha na torrente para beber. Deus o agraciou com uma proteína diária que traria vitalidade, né, ao seu corpo, ao seu olhar, né, traria vigor. Deus poderia enviar pessoas, né, para levar essa comida, sim, mas elas poderiam ser rastreadas por Jezabel e por Acabe. Poderia usar animais domésticos, como cachorros, gatos, bois, mas alguém desconfiaria, né, de ver aqueles animais domésticos andando sem rumo no deserto. Deus, que é perfeito, enviou corvos. Corvos voando com pão e carne na boca não despertam suspeita alguma. Estão levando, talvez para suas crias, alguém pensaria. Mas levavam para Elias todos os dias, 2 vezes por dia. Elias tinha 2 refeições completas, de manhã e à tarde. Mas há uma palavrinha que me chama a atenção aqui. Versículo 4. Ordenei aos corvos que ali mesmo se sustentem. Essa expressão ali mesmo é importantíssima. Porque se Elias não estivesse ali, onde Deus ordenou, ele não seria sustentado. Eis aqui a importância da obediência. No tempo em que Deus está disciplinando o seu povo, Elias poderia ter seguido o seu próprio bom senso, o seu instinto de sobrevivência, ou seja, ou até pensado numa questão de conforto, ir para um lugar mais confortável, e buscado, de muitas formas, se proteger. Mas ele não estaria no lugar que Deus enviou. E eis aqui um preceito para todo aquele que é servo de Deus.
Nunca esteja onde Deus não te mandou. E nunca deixe de estar onde Deus te enviou. Só existe um lugar na face da terra onde o servo do Senhor deve estar. É onde Deus determinou que ele esteja. Ali Deus faz fluir a sua bênção. Não há outra motivação para que determinados homens e mulheres, servos do Senhor, decidam, por exemplo, partir para um projeto missionário no extremo Oriente, no Oriente Médio, em lugares onde eles podem perder a própria vida pela palavra de Deus. Ou para regiões do mundo onde há fome, onde há seca, onde há regimes políticos fechados, com tortura, com morte. Não há outra explicação, não há outra razão. Mas simplesmente o fato de que, se eu não estiver onde Deus mandou eu estar, não adiantará estar no meio da fartura, não adiantará estar no meio da prosperidade. Aquela prosperidade não me alcançará, ou poderá me alcançar para a minha própria ruína. Vamos lembrar o exemplo de Jonas. Vamos lembrar do exemplo de Jonas. Jonas partiu para um lugar completamente oposto ao que Deus lhe ordenou. E o castigo foi ele ter que pular do navio e ser engolido por um grande peixe. No final, Deus cumpriu o seu propósito através da vida de Jonas. Mas que diferença se compararmos com a vida de Elias, não é verdade? Porque o final da vida de Elias foi ele ser assunto aos céus numa carruagem de fogo, ou no redemoinho, né? Depois de passado uma carruagem de fogo. Uma grande diferença. Estar no centro da vontade de Deus, ou você mesmo decidir onde você quer estar. Elias foi sustentado porque estava em obediência, ele estava no lugar certo. Ali mesmo ordenei aos corvos que te sustentem. Finalmente, vem talvez a parte mais difícil de explicar desse texto. Versículo 7. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Bom, eu entendi que no momento em que Deus quis exercer juízo sobre Israel, ele retirou a sua palavra de Acabe e protegeu o seu profeta. Que ele sustentou o seu servo com a sua providência, já que ele estava debaixo da obediência e do temor de Deus. A lógica, pelo menos a minha lógica, a lógica humana, me leva a pensar que então tudo daria certo. Deus sustentaria Elias até o final. Ele ficaria seguro naquele lugar até que a seca acabasse, até que Acabe morresse, até que Jezabel fosse comida pelos cães, porque esse foi realmente o final dela. Mas não. A água da torrente secou. E não podia ser diferente, era apenas uma torrente. A torrente já seca naturalmente, todos os anos. É como aqueles rios temporários que há no nosso semiárido. Ela secou, não chovia, parou de chover, ela secou. Iria acontecer isso de qualquer forma. Deus poderia fazer água brotar ali da rocha, como ele fez com Moisés? Poderia. Deus poderia fazer, como fez com Sansão, né? Depois dele exterminar os filisteus com a queixada de jumento, e morrendo de sede ele pediu a Deus, Deus fez brotar água também de uma fenda? Poderia? Poderia também. Se ele ordenou aos corvos, poderia ordenar também a uma rocha ou uma fenda que fizesse brotar água. Mas o que nós vemos claramente aqui é que Deus
Sim, Deus permite, a providência de Deus permite que os seus filhos sejam envolvidos nas calamidades dos ímpios. Deus permite. Com relação à maneira como Deus faz chegar até nós a sua providência, é importante que a gente observe que tudo aquilo que Ele usa para nos sustentar, tudo aquilo que Ele usa para nos alegrar, tudo aquilo que Ele usa para nos manter com saúde, com alegria, com vitalidade, Ele não mantém o tempo todo, a vida toda. Bom, o sustento dele, a provisão dele, isso é certo. Mas Deus não usa os mesmos meios a vida toda. Eventualmente Ele muda esses meios. Quem aqui nunca foi demitido de um emprego para depois se encontrar empregado em outra empresa, por exemplo? Quem nunca teve que mudar de uma cidade para outra devido a uma circunstância e de repente passar por aquela ansiedade da mudança, da inflexão em nossas vidas e no final descobrir que Deus está nos sustentando da mesma maneira? Ou talvez até mesmo ver com gratidão que Deus fez muito mais do que a gente imaginava que Ele seria capaz de fazer. Que aquela breve e momentânea tribulação não somente nos permitiu experimentar uma maior graça da parte de Deus, mas a ter realmente uma experiência com Ele. O fato é que Deus faz isso porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que até mesmo os seus servos mais fiéis têm a tendência a se acomodarem quando estão confortáveis, quando estão bem. O nosso coração é assim, o nosso coração é enganoso. Ele nos faz, digamos, diminuir o ritmo das coisas espirituais. Quando estamos abastados, quando estamos fartos, quando a nossa barriga está cheia, quando os nossos olhos estão brilhando, então nós começamos a nos alegrar com as bênçãos de Deus. E começamos a nos alegrar tanto com as bênçãos de Deus que passamos a preferi-las ao próprio Deus. Nossas orações já não são tanto pela glória de Deus, pela santidade do seu nome, pelo seu reino, pela que faça a sua vontade, etc. Mas o pão de cada dia, aliás, a gente já nem ora mais pelo pão de cada dia, a gente pede uma despensa cheia. Senhor, lota a minha despensa por uns 3 meses, Cuida da minha aposentadoria, da minha velhice, me dá saúde eterna. Lógico que eu estou exagerando um pouco, mas por vezes a gente se inclina para esse tipo de comportamento. Menos a Deus e mais foco nas nossas próprias necessidades. Parece que pouco a pouco os nossos olhos vão descendo e se voltando para baixo, para olhar o nosso próprio umbigo, o nosso próprio ventre, as nossas próprias necessidades. E aí nós nos tornamos vulneráveis, espiritualmente falando. Deus tem interesse na nossa vida. Deus tem interesse na nossa salvação. Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Ele faz tudo convergir para a salvação dos seus escolhidos. O que significa que Ele usa até mesmo as calamidades. O objetivo é lançar calamidades sobre os ímpios, para discipliná-los, para, quem sabe, despertá-los da sua impiedade, para que se voltem os olhos para Deus, mas nós estamos inseridos neste contexto. E quantas vezes nós já não blasfemamos, perguntando por quê? Por que, Senhor? Por que comigo? Por que agora? Por que desta forma? Como se a gente esperasse que Deus criasse uma espécie de redoma em torno de nós, um campo de força que nos isolasse de todas as consequências perversas e terríveis do pecado. Não, mas Deus
encerrou a todos nós, filhos de Adão, a um estado de pecado e miséria, para que ao conhecermos a Cristo, pudéssemos, como cantamos agora, dobrar os nossos joelhos diante dele e render-lhe toda a glória. Assim, irmãos, Deus permite, pela sua providência, não é falta de providência, não é que Deus se afastou de nós, mas ele permite que a torrente seque. Ele permite que aquilo que é, humanamente dizendo, inevitável, ocorra realmente. Às vezes a gente chega a crer que no último momento virá o anjo e nos libertará daquela doença terminal, daquela situação de crise econômica, daquele emprego ruim em que eu posso me ver desempregado, e no final ele não livra, ele não poupa os seus próprios filhos, mas ele faz isso para que o nosso coração continue se lembrando que nós não dependemos dessas coisas, nós dependemos somente dele. O mesmo Deus que enviou corvos para sustentar Elias com pão e carne, poderia continuar fazendo isso de outra maneira. Deus não precisa usar as mesmas maneiras de sempre. Fazer a rocha brotar água, ele já fez uma vez com Moisés. Fazer a fenda brotar água, ele já fez isso uma vez com Sansão. Deus tem milhões de outras maneiras de agir na vida dos seus servos. E ele certamente teria uma reservada para Elias. E nós veremos isso na próxima vez que eu estiver aqui no púlpito. Mas o que nós temos por certo é que a providência de Deus não cessa sobre os seus servos, mesmo no tempo do juízo. Primeiramente porque ele o protege enquanto está retirando a sua palavra dos ímpios. Em segundo lugar, porque ele sustenta o seu servo quando ele está no lugar certo, isto é, quando ele está em obediência. E porque Deus permite que os seus filhos sejam envolvidos nas calamidades, para que o seu coração seja totalmente dependente dele e somente dele. Com isso, nós podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Podemos tirar algumas aplicações. Eu, inúmeras vezes, ouvi pessoas me arguindo, né, em aulas ou em estudos bíblicos, o que fazer, né, quando eu prego a palavra e a pessoa não quer ouvir, né? A pessoa ou arruma uma desculpa, ou ela diz que sim, mas continua na mesma. Creio que cada um aqui tem pelo menos para não dizer 200 amigos, né, com quem você já falou do Evangelho e continua na mesma situação. Muitas vezes, a nossa tentação é amenizar o tom da palavra de Deus, é tentar facilitar as coisas. Em vez da gente pregar o que a Bíblia diz, a gente fica escolhendo um evento mais atrativo na igreja, um louvorzão, uma noite da pizza ou qualquer coisa parecida. Eu não tenho nada contra a pizza, só a favor, ok? Mas às vezes a gente fica escolhendo a dedo situações, planejando trazer essas pessoas que têm ainda o coração endurecido pelo pecado, para fazer com que a palavra do Evangelho seja um pouco mais tragável aos seus corações. Na verdade, em momento algum nós vimos Elias fazendo isso. Ele foi direto ao ponto, ele falou o que Deus ordenou, e quando os seus ouvintes permaneceram com o coração fechado, Deus simplesmente o retirou. O Eclesiastes, né, o pregador, diz que há tempo de falar e há tempo de estar calado. E Deus nos ordena proclamar o seu evangelho de duas maneiras: por palavras e obras. Se as minhas palavras encontram apenas ouvidos moucos, eu agora continuo
com as minhas obras. Continuo com as minhas obras. É essa a estratégia. Obedecer sempre. E foi o que Elias fez. Ele não ficou insistindo com Acabe, ele foi obedecer o que Deus tinha para a vida dele. Nós também podemos tirar, né, de aplicação para a nossa vida, desta palavra, e eu não posso basear a minha conduta apenas nos meus sentimentos, ou apenas nas minhas impressões, ou apenas no meu bom senso. Porque se Elias tivesse feito isso, com certeza ele não teria ido para o ribeiro de Querite. Ele teria ficado em Israel ou voltado para Gileade. Mas o fato é que veio a ele a palavra do Senhor. E nós temos um privilégio em relação a Elias, porque nós temos a palavra do Senhor registrada em linguagem inteligível, na nossa própria língua, e disponível a nós no momento que a gente quiser consultá-la. Se você não tem ouvido a palavra do Senhor através da sua revelação especial, que é a palavra de Deus, é porque você tem sido negligente. Você precisa se tornar um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse, antes de todos, é o seu primeiro chamado, porque você é um agente da palavra de Deus e precisa manejar bem esta palavra. Então conheça a vontade de Deus para a sua vida, fazendo, para usar a expressão do profeta Jeremias, comendo esta palavra. A tua palavra eu a comi, devore a Escritura. Ela parece difícil a você porque você não está habituada a ela. E quanto mais ela parecer difícil, mais você precisa se esforçar para conhecê-la. E a sua mente se abrirá, porque o Espírito Santo não permanecerá em silêncio o tempo todo. Ele fala, ele torna claro, ele revela aqueles que são deles. Porque disse o Senhor Jesus Cristo que nos daria o Espírito Santo para guiar os seus discípulos a toda a verdade. Então, não espere apenas uma decisão subjetiva baseada no bom senso. Eu me senti bem, eu me senti em paz, etc. Não. Busque uma orientação objetiva. Essa orientação é a própria palavra de Deus. Outra aplicação que nós podemos tirar daqui é que nós passaremos por situações de inflexão, ou seja, de mudança na nossa vida. Algumas delas podem nos deixar extremamente assustados e ansiosos. Mas a palavra que nos diz que tudo coopera para nosso bem não deve sair da nossa mente. A palavra que diz que aquele que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça verá todas essas coisas que nos deixam ansiosos acrescentados, ou seja, cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das que estão te preocupando, também não deve sair do nosso coração. Ou seja, eu devo confiar. E lá do outro lado, lá no meu destino, lá no meu objetivo, Deus continuará cuidando de mim. Porque Deus não está sujeito a este ou aquele território. Deus não está limitado a qualquer que seja a circunstância, a qualquer que seja o regime político, a qualquer que seja a situação da economia. Deus continua sendo Deus. E finalmente, que a gente tenha uma visão realista da vida nesta terra. A gente gostaria muito que o céu já começasse agora. Mas Deus ainda tem um propósito para a sua vida e a minha vida nesta terra. Há muitas pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho. Há muitos eleitos de Deus espalhados por toda parte que ainda não ouviram a palavra da verdade. Ele vai usar a sua vida e a minha vida. Mas não tem jeito dessa palavra chegar até eles se eu não participar com muito sofrimento das calamidades deste mundo, para continuar sendo um luzeiro no meio das trevas, para continuar sendo um arauto do Senhor no meio do território inimigo. Desta forma, nós que também somos pecadores, seremos envolvidos nas calamidades que, em tese, seriam destinadas aos ímpios. Não é a condenação final, mas são calamidades que também nos envolvem. Doenças, dificuldades financeiras,
violência, abusos de toda a natureza, enfim, todas essas coisas poderão e de fato sobrevirão a nós. Deus esqueceu de nós? Deus nos abandonou? Não. Mas quando parecer que as coisas se tornaram mais difíceis do que eram, vamos estar certo que Deus está apenas nos lembrando que nós dependemos dele. E se ele não está mais nos sustentando da maneira habitual, ele enviará, ele providenciará uma outra maneira de nos sustentar. A certeza que nós temos é que ele nunca, jamais nos abandonará. E essa confiança esteja firmada, gravada profundamente no seu coração. E isso faz com que você permaneça sendo um servo fiel e obediente ao Senhor. Deus nos abençoe.